Olá pessoal, graça e paz. Quanto tempo, né? Já estava com saudade de estar aqui com vocês nesse canal. E hoje eu quero trazer o Salmo 3 para vocês. Aproveitando, né, que estamos estudando o livro dos Salmos durante a semana, né, no culto de doutrina, eu queria compartilhar hoje com vocês essa pequena reflexão no Salmo de número 3. O Salmo, você vai estar lendo aí com certeza o Salmo, mas eu queria, para ganhar tempo, trazer apresentar três coisas que o Salmo ele traz como importante para que a gente entenda e compreenda o amor de Deus sobre a nossa vida e sobre tantas coisas que têm nos acontecido, né? Durante este ano, principalmente, começamos um ano muito difícil, um ano muito complicado, um ano onde coisas vieram sobre nós, coisas que nós não sabemos ainda lidar, né? Então já são praticamente 8 meses, quase 9 meses que estamos aí diante dessa situação e não sabemos ainda lidar com ela. Mas o salmista ele vai começar dizendo, meu querido, no primeiro versículo, que são muitos, são numerosos os que se levantam contra ele, né? Então o salmista começa dizendo, né, que o número de seus adversários havia crescido grandemente. E é verdade, queridos, né? Nos dias de hoje, quantas coisas têm se levantado, quantas coisas têm se oposto, né, diante de nós, quantas coisas têm se erguido, né, como adversidades, como adversários. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que o salmista nos diz aqui, entre os versículos 3 e 6, ele vai falar também de uma coisa importante que nós precisamos saber. Primeiro, é importante você reconhecer a adversidade. Segundo, é importante você ter profunda confiança em Deus. É importante que você deposite a tua confiança num Deus poderoso, num Deus que pode todas as coisas. E o salmista, ele vai dizer no versículo 3: porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ou seja, o salmista estava dizendo aqui que em frente ao cenário hostil, em frente a tantas coisas que se levantam diante dele, ele contrasta a sua observação acerca das aflições que o cercavam com sua inabalável confiança em Deus. Então é importante sim reconhecer a adversidade, mas mais importante ainda é você, diante das adversidades, diante dos problemas, diante de tudo que se levanta sobre nós e diante de nós, é confiar num Deus que é rico, num Deus que é poderoso, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que a Bíblia diz que para ele não há impossível. Então, repetindo aqui o versículo 3, o salmista expressa sua confiança dizendo: porém, tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Uma terceira coisa que nós vamos ver ainda neste salmo é entre os versículos 7 e 8, quando o salmista faz uma oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus. Então, apesar de sabermos que a adversidade está aí diante de nós, né? Apesar de termos profunda confiança em Deus, precisamos orar pelo livramento, orar para que Deus nos livre. E quando nós fazemos essa oração deve ser feita, essa oração deve ser entregue a Deus como forma, em atitude de reconhecimento da soberania de Deus. Ou seja, quando eu oro reconhecendo que Deus é soberano, eu estou dizendo que eu confio nele, que apesar das adversidades, apesar de tudo que se levantar, eu confio nele e eu creio que ele é soberano e que ele está no controle da minha vida e que ele está no controle da história de cada um de nós. Então o salmista, no versículo 7, ele vai fazer essa oração de forma muito contundente,
muito realista quando ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Uma expressão, né, talvez para nós meio grotesca, né? Mas foi a forma que o salmista pôde apresentar o desejo dele, a oração dele, o clamor dele, a intensidade, né, da sua oração era tão grande que ele usou esses termos aí contra aqueles que se levantavam contra ele e contra o povo de Deus, né? Então a gente conclui nesse salmo dizendo que é preciso reconhecer a fraqueza, é preciso reconhecer que estamos diante de adversidades, sim, mas é preciso confiar no Senhor e, acima de tudo, orar pelo livramento, buscar a Deus e acreditar na soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida, a tua vida, hoje e sempre. Amém.